É muito comum em um projeto de software nos depararmos em situações do tipo, às vezes eu tenho um projeto que depende de um outro projeto. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Nós temos uma aplicação central e temos alguns componentes, algumas bibliotecas que nós desenvolvemos dentro da nossa organização para poder atender a nossa demanda de desenvolvimento. Eu posso construir uma biblioteca de utilidades, por exemplo, onde vai atender todos os meus times, todas as minhas squads, como você preferir chamar. E quando nós temos um processo automatizado de build, podemos nos deparar em situações do tipo, quando eu fizer uma atualização nesta minha biblioteca, eu preciso atualizar todos os meus outros projetos. Como que eu posso ativar esse tipo de mecanismo dentro do Azure Pipelines? Se vocês acompanham aqui o canal, vocês já devem ter visto outros vídeos onde nós mostramos algumas triggers que o Azure Pipelines nos entrega. São elas: trigger do tipo agendamento, ou seja, eu posso definir uma hora específica ou de tempo em tempo aquele pipeline vai ser executado. Nós temos trigger do tipo manual, eu posso disparar a minha pipeline de forma manual. E temos triggers também do tipo continuous integration, ou seja, toda vez que ocorrer uma mudança dentro de uma branch em específico, eu posso disparar aquele pipeline. E para este nosso cenário aqui, nós vamos aprender, na verdade, sobre mais uma trigger, que é a trigger Build Completion. Como que funciona essa trigger? Foi exatamente o exemplo que eu acabei de falar. Então, se eu tenho um pipeline, eu atualizo aquela versão daquele software, naquela atualização a minha pipeline vai ser disparada e a partir daquela pipeline eu quero disparar outras pipelines. Então nós temos essa possibilidade aqui também. E antes de nós irmos para o nosso conteúdo, eu vou pedir aí para você deixar o seu like, tá certo? Para ajudar este conteúdo chegar em outras pessoas também, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva agora mesmo, tá certo? Não se esqueça de ativar o sininho que tá aqui para você receber todas as nossas notificações. Beleza? Então é isso, pessoal, vamos ao vídeo. Então olha só, pessoal, estamos aqui no portal do Azure DevOps, tá certo? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar 2 repositórios e 2 pipelines e nós vamos ver como que funciona na prática a trigger Build Completion, tá certo? Então, observem aqui. Criei o repositório trigger Build Completion repo 01 e trigger Build Completion repo 02. Legal? Eu não vou trabalhar com aplicações aqui, porque não é o foco, a ideia aqui é só mostrar a trigger, tá certo? Então, estou criando um repositório vazio, aqui já resolve o nosso problema aqui, tá bom? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar o meu primeiro pipeline, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui um novo pipeline, iremos mostrar aqui no modelo clássico, tá certo? Então vamos lá, New Pipeline, vamos voltar aqui para o modelo clássico. Olha só, eu vou utilizar aqui ó, o repo 01, tá? Vou dar um continue e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar um template vazio e vou colocar só uma task aqui, um command line, imprimindo a mensagem no log. A gente não precisa aqui entrar em detalhes aqui nesse pipeline aqui de build nem de nada, tá? A ideia aqui é só a gente ver a execução desse pipeline. Vamos ver. Vou colocar aqui uma teste, ó, cmd e vou colocar aqui, ó, executando a a pipeline principal, tá? Bacana.
Deixa eu colocar aqui, trigger build, aqui a gente está no modelo clássico, eu gosto de usar essa nomenclatura aqui para ficar mais fácil de encontrar depois. Vamos salvar aqui o nosso pipeline e agora nós vamos criar um novo pipeline. Este outro pipeline será o pipeline que nós iremos disparar através da execução deste pipeline. Então observem novamente aqui na tela, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou voltar aqui em pipelines. Ó. Tá? E vou clonar este pipeline, ok? Para poder já recuperar tudo que eu criei no primeiro, para a gente ganhar tempo aqui, legal? Então vamos clonar aqui o novo pipeline. Olha só, repo02, command line script, nós vamos colocar executando a pipeline principal e aqui executando a pipeline através da trigger build completion, ok? Vamos salvar aqui. E olha só que interessante, se nós voltarmos aqui, temos os nossos dois pipelines, tá? O repo 01 e o repo 02. Nós precisamos também definir uma trigger para o nosso primeiro pipeline. Ele precisa ser disparado a partir de uma trigger também. Pode ser de uma timer trigger, pode ser de forma manual ou pode ser através do Continuous Integration. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu posso definir também até um build completion para a primeira pipeline, tá? Posso ter uma cadeia de pipelines, uma chamando a outra, tá certo? Então eu vou abrir aqui a primeira pipeline, vou editar mais uma vez e aqui em trigger eu vou habilitar a trigger de Continuous Integration, tá certo? Vou habilitar aqui uma mudança na branch main, vou salvar aqui o meu pipeline, legal. Então, nosso primeiro pipeline já está preparado aqui, já está pronto para ser executado, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente precisa, toda vez que este pipeline ele for executado com sucesso, nós iremos disparar um outro pipeline. É isso que nós queremos fazer aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou pegar aqui o segundo pipeline, tá? O 02, iremos aqui utilizar a mesma aba triggers que nós utilizamos para habilitar as outras triggers, tá certo? Então, no outro caso, a gente habilitou a trigger build continuous integration. E aqui agora nós vamos habilitar a trigger build completion. Olha só, vai ser executado quando uma outra build for executada. Legal? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui, ó, qual pipeline você quer monitorar para disparar este pipeline. Então eu vou selecionar aqui, ó, eu quero que este pipeline ele seja executado, ó, quando a pipeline 01 for executada. Legal? Inclusive, eu posso até fazer um filtro por branch. Quando a pipeline for executada, a partir do momento que tiver uma mudança na branch main, por exemplo, ou na branch feature, aí fica a critério, tá certo? Então, legal. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos salvar este pipeline, legal? E agora nós temos neste pipeline somente a trigger habilitada Build Completion. Essa pipeline só vai ser executada quando a pipeline repo 01 for executada. Legal? Então vamos fazer um teste aqui. Olha só que interessante. Eu vou vir aqui no meu repositório 01, tá? Lembrando que nós habilitamos a Trigger Continuous Integration no repositório 01. Eu vou modificar aqui o arquivo README. Olha só. Habilitando a Trigger Build Completion. Vou colocar aqui. Exemplo de criação de pipeline habilitando a Trigger Build Completion, tá certo?
Ok, vou fazer um commit, tá? E olha só que interessante. Se nós viermos aqui em pipelines, observem que o pipeline repo01, ele já foi executado. Por quê? Porque nós habilitamos a trigger continuous integration, apontando para a branch main do repositório 01. Legal? Então, olha só, se vocês observarem aqui, ó, o nosso pipeline ele já está sendo executado, tá? Tá fazendo o checkout aqui do código-fonte do repositório, vai imprimir aqui no nosso log. Olha só que interessante, ó, executando a pipeline principal, legal? E agora, olha só, enquanto este pipeline está executando aqui, ó, quando ele for finalizado, tá certo? Ele vai disparar um outro pipeline, legal? Olha só que interessante. Observem que o pipeline 02 também foi disparado, porém aqui neste caso ele foi disparado a partir da execução do pipeline 01. Olha que interessante. Isso nos abre diversas possibilidades, porque eu posso, por exemplo, criar uma cadeia de pipelines para executar um passo de cada vez. Então imaginem um pipeline onde você quer na primeira execução, você quer compilar o seu projeto back-end, e toda vez que esse projeto back-end for executado, por exemplo, dispara um pipeline para executar o pipeline do projeto front-end. É um outro cenário também, tá? Um outro cenário voltado para profissionais de infra. Se você quer, por exemplo, monitorar um ambiente, criar um ambiente, você pode criar uma cadeia de pipelines e cada pipeline vai executar uma ação, ele vai ser responsável por um procedimento, por exemplo, tá? Eu utilizo, por exemplo, pipelines para monitorar certificados de segurança. Então, por exemplo, eu posso criar um pipeline que ele verifica se um certificado de segurança ele vai ser expirado, e caso positivo, ele dispara o outro pipeline para, de fato, renovar aquele certificado. Então, assim, nós temos diversos cenários que nós podemos utilizar essa técnica, este procedimento aqui, que é o Build Completion, a Trigger Build Completion. Legal? Então é isso, pessoal. Vocês observaram aqui que agora nós aprendemos a utilizar mais uma trigger dentro do Azure Pipelines. Então, nós já vimos a trigger de agendamento, a trigger Continuous Integration, e agora nós vimos a trigger Build Completion. Legal? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe seu comentário logo aqui abaixo, tá certo? E até a próxima videoaula. Um abraço!